Depois de derrotar a ameaça demoníaca, o poderoso herói se vê destituído dos seus poderes, mas isso não o entristece, pois ele está determinado a ter uma vida comum, e ele se matricula em uma academia, tendo como maior objetivo fazer muitos amigos. E aproveitando a oportunidade, se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo, assim o YouTube divulga para mais pessoas. E lembrando que o nome do anime está na descrição do vídeo. Em um local devastado por uma guerra entre humanos e demônios, a última batalha se iniciava. Enquanto o Lorde Demônio invocava um meteoro dos céus, ele zombava do grande herói, dizendo que se não conseguisse o parar, o mundo encontraria seu fim. Calmamente, o nosso herói pega uma pequena pedra no chão e a infunde com o seu poder. No momento seguinte, um enorme meteoro aparece em sua direção, e ele arremessa aquela pequena pedra imbuída de imensa força e velocidade, fazendo com que ela destrua completamente o meteoro. O herói já estava cansado desses truques baratos do demônio e queria acabar com essa guerra de uma vez por todas. E então, os dois resolvem ir com tudo. O demônio libera todo o seu poder satânico, enquanto o grande herói convoca o poder da quinta espada, o dragão da destruição. Então eles começam a trocar vários golpes, e conforme a batalha ia se prolongando, o chão ia sendo destruindo a cada choque daqueles poderes, até que em um determinado momento os dois já estavam exaustos e quase sem energia, e com o restante de suas forças, os dois perfuram um ao outro com as suas espadas, e em seguida caem agonizando no chão, e com um sorriso no rosto, o nosso herói agradece que finalmente tudo aquilo acabou. E algum tempo se passou, e na entrada da prestigiada academia Rosewood, os alunos começavam um dia como qualquer outro. No entanto, uma pessoa se destacava, claramente mais entusiasmada do que as demais. Ao admirar o ambiente amigável onde todos se cumprimentavam com sorrisos, esse indivíduo percebeu que era assim que as pessoas comuns interagiam, e com convicção ele declarou em voz alta que daquele dia em diante seria uma pessoa normal e faria muitos amigos. E nosso protagonista começou a passear pelos corredores da academia tentando imitar o que havia observado, e com um sorriso radiante ele cumprimentava a todos por quem passava. Alguns alunos acharam essa cena bastante divertida. Quando um dos alunos da academia perguntou se ele era um aluno novo, nosso protagonista se inclinou de maneira bem lúdica e se apresentou como Blade. Naquele momento ele conheceu Cassim, Clay, Jessica e Claire. Assim que ouviu seus nomes, ele exclamou que tinha vindo à academia para fazer amigos. Claire, a mais tímida do grupo, reuniu coragem para perguntar se ele queria ser amigo deles, e Blade ficou incrivelmente empolgado, contando nos dedos, proclamando que agora tinha 4 amigos e se continuasse assim, poderia chegar a 10. No entanto, ele faz uma pequena pausa e percebeu que 10 amigos eram muito pouco. O que ele realmente deseja era ter 100 amigos. E sorrindo, Claire diz que para conseguir 100 amigos, vai precisar ser amigo de todos os alunos. De repente, aparece uma garota de cabelos cor de fogo, querendo saber o porquê dessa gritaria no meio do corredor da academia. E enquanto ela dava um sermão em todos os alunos que estavam por ali, os novos amigos de Blade informam que aquela é Ernest Flaming, uma das melhores alunas da escola, e todos a chamam de Imperatriz. Despreocupado com a situação, o nosso protagonista desconsiderou o sermão da Imperatriz, chegou bem próximo a ela e se apresentou. Com uma expressão bem de desaprovação, ela alegou nunca tê-lo visto na academia. Um dos novos amigos de Blade tentou ajudá-lo, explicando que ele era um aluno novo. Mantendo um sorriso bobo no rosto, Blade permaneceu tranquilo quando a Imperatriz afirmou que a academia só admitia aqueles que aspiravam a se tornar heróis e proteger o mundo. No entanto, o único desejo de Blade era fazer amigos. Ser um herói e salvar o mundo não tinha nenhum significado para ele. Flame ficou cada vez mais furiosa, incapaz de compreender como alguém poderia ser tão desleixado. Como os espectadores no corredor ficaram surpresos com a discussão acalorada, Blade mudou de assunto, afirmando que precisava visitar o escritório do diretor e pediu para Flame acompanhá-la. Quando os dois chegaram em frente à enorme porta da sala do diretor, Flame se perguntou por que tinha que ser ela a acompanhar aquele garoto. Ela bateu na porta e se identificou, e mencionou que havia trazido um menino que estava chorando nos corredores da academia, e uma voz de dentro os instruiu a entrar imediatamente. Flame percebeu que a voz não pertencia ao diretor e calmamente entrou na sala. Para sua surpresa, sentada atrás da mesa do escritório do diretor estava o rei. Flame imediatamente se curvou, mostrando grande respeito pela mais alta autoridade do reino. Enquanto isso, Blade abordou o rei de maneira muito informal. Muito nervosa, Flame o agarrou pelo pé e perguntou se ele tinha alguma ideia de quem estava sentado ali, e ele respondeu que sabia, mas o seu comportamento permaneceu inalterado, e o rei começou a rir, informando que o diretor já havia mencionado sobre Flaming, e parecia que ela era uma garota excepcional. Então, o rei revelou que daquele dia em diante ele seria o novo diretor. Flaming, tomada pela empolgação, começou a falar compulsivamente, expressando sua honra em receber as aulas diretamente do renomado rei guerreiro, e nunca imaginou que teria a chance de conhecê-lo. E já exausto com toda essa bajulação, o rei interrompeu e pediu
para que ela fosse embora, pois ele precisava falar com Blade. Alguns momentos depois, eles puderam ouvir Flaming reclamando e batendo os pés com raiva do lado de fora da sala. O rei então revela que assumiu esse cargo pois quer que Blade recupere os seus poderes de herói. Com o auxílio dos excelentes alunos da academia, isso será mais fácil, e além disso, ele fará grandes mudanças no currículo, pois o último diretor era muito negligente. Blade começa a se irritar, pois ele já havia dito que quer ser apenas uma pessoa comum. No entanto, o rei ignora as palavras dele, e apontando para Blade, o rei declara que quer que a academia produza heróis como ele. Blade questiona a necessidade disso, argumentando que o Rei Demônio já havia sido derrotado. E o rei diz que recebeu relatos que o grande herói e o Rei Demônio trocaram golpes e acabaram aniquilando os poderes um do outro. E o rei continua empolgado, dizendo que tem fé que os poderes do grande herói vão reviver. Nesse instante, Blade desiste de discutir, afirmando que esse velho não tem jeito. Blade vai para o campo de treinamento e é confrontado por Flaming. Ela diz que ali não é lugar para ele, pois ali só tem alunos da turma avançada. Blade apresenta um documento afirmando que ele fez o teste para as classes de nível inferior, mas foi instruído para ir a esse local. No entanto, Flaming não está convencida e acredita que ele trapaceou. Ela afirma que a academia não aceita indivíduos desleixados como ele. Mas Blade fica chateado e se defende, dizendo que ele não é desleixado. Tudo que ele quer é fazer amigos. Nesse momento, ele se entusiasma demais e começa a cumprimentar todos os alunos dali. E em um certo ponto, Flaming fica irritado com Blade e o ataca. Mas ele facilmente desvia e o golpe por pouco não acerta o instrutor. De repente, uma garota tímida chamada Sophie aparece. Ela informa a todos que o instrutor convocou uma reunião. Flaming fala com um dos instrutores expressando seu desejo de testar os poderes do novo aluno. O instrutor tenta persuadi-la dizendo que não faz parte do plano de aula, mas com um ar intimidador ela o convence. Flaming leva Blade a um manequim de treinamento feito de metal mágico e diz a ele que cortar o manequim é algo que todos os alunos avançados podem fazer. Ela enfatiza que ele precisa fazer isso no mínimo para que os outros o aceitem, e se ele falhar, provará que trapaceou. E ela explica ainda que a classe avançada está em uma dimensão diferente das outras classes da academia. Calmamente, Blade pergunta quantas dimensões ela está se referindo, deixando Flaming bem confusa, e ela responde que são 3 dimensões. Blade começa a calcular em sua mente, pensando que a segunda espada seria o suficiente. Ele fica muito empolgado e começa a reunir o seu poder, emanando um tremendo espírito de força de vontade. E na sequência ele desencadeia um ataque devastador do dragão da destruição. A rajada de vento gerada é tão forte que rasga as roupas da Imperatriz e reduz o boneco de treinamento a pó, enquanto as paredes atrás do boneco são completamente destruídas. Observando a destruição, Blade diz que esse golpe foi mediano. De repente, a espada que ele usou se estilhaça em pedaços, e Flaming, descabelado e coberta de sujeira, se aproxima de Blade, exigindo saber quem diabos ele é. Ao se virar, ele vê todos os seus colegas no mesmo estado de Flaming. Ele tenta aliviar a situação afirmando ser uma pessoa totalmente na média. Percebendo que Flaming estava comendo sozinha em uma mesa grande, Blade se junta a ela, convidando alguns outros colegas para se juntarem a eles, porém, ao verem a Imperatriz à mesa, recusam o convite. Flaming explica que essa mesa é reservada exclusivamente para ela. Blade pergunta se ela está sofrendo bullying e se for esse o caso, ele pode ajudar. Chateada e cabisbaixa, Flaming admite que todos têm medo dela. No momento seguinte, Blade devora desesperadamente a comida do refeitório, como se nunca tivesse provado nada tão bom assim antes. Flaming, visivelmente envergonhada, pede desculpas por acusá-lo de trapaça e reconhece que ele tem talento. Blade percebe que para uma pessoa extremamente orgulhosa como ela, deve ser muito difícil dizer essas palavras. Então ele tenta aliviar a situação expressando sua gratidão, dizendo que ela o ajudou muito. No entanto, ela não entende por quê, pois acredita que ela só complicou a vida dele. Mas Blade, como um novo aluno, inicialmente pensou que não seria capaz de fazer amigos, e quando ela percebe que ela é o amigo a que ele está se referindo, ela fica tímida e diz que não se importa em ser sua amiga. Logo mais à noite, Flaming está rolando em sua cama de alegria por enfim ter feito seu primeiro amigo. Nesse instante, sua espada começou a se mexer e falar diretamente com ela, expressando seu desejo de cortar, destruir e queimar. Flaming a segurou firmemente, declarando que ela era a próxima líder da sua família e nunca se deixaria render a nenhum demônio. E depois de algum tempo, Flaming conseguiu acalmar a espada e fazê-la parar. No entanto, Flaming ficou claramente esgotada. Na outra manhã, Flaming se envolve em uma batalha simulada com seu colega de classe Leonard. Ela ordena severamente que ele leve a luta a sério, mas ele responde com um olhar presunçoso, afirmando que mesmo em uma batalha simulada, ele preferiria não usar a sua lança contra uma dama. No entanto, ele salta para trás, prepara seu ataque e parte com tudo para cima de Flaming, mas ela o derrota facilmente. Leonard aceita sua derrota e Flaming se prepara para acertá-lo na cabeça, mas no último momento ela consegue conter o seu ataque. Uma colega de classe comenta que a Imperatriz anda um pouco assustadora ultimamente. Flaming expressa o seu desejo de continuar as batalhas simuladas e Sophie
é sua próxima oponente. As duas trocam golpes de igual para igual até que Flaming sente que está sendo pressionada, então ela salta e libera sua magia de fogo em direção de Sophie, que consegue se esquivar, mas acaba se rendendo percebendo que algo está errado. Voltando seu olhar para Blade, Flaming expressa o seu desejo de lutar contra ele. Ela afirma com confiança que o dragão da destruição de Blade não é nada se ela puder esquivar. Blade olha para ela com preocupação, afirmando que não se importa em lutar, mas questiona se ela está realmente bem, pois parece exausta. Flame diz a ele para ficar quieto. Ela levanta a espada e naquele momento ela sente uma onda de energia a consumindo. Em seguida ela desmaia e pouco antes de atingir o chão, Blade a segura e a leva para a enfermaria. Ele conversa com a mesma médica que o ajudou no passado e pergunta se ela não pode fazer o mesmo por Flame. A médica diz que pode tratar qualquer tipo de doença ou ferimento, mesmo que a pessoa esteja à beira da morte. No entanto, magias e maldições estão além de suas capacidades. Nesse instante, Flame começa a recobrar a consciência e, não se lembrando de nada o que aconteceu, começa a se preocupar, imaginando que possa ter ferido alguém. Porém, Blade a tranquiliza, dizendo que nada de grave aconteceu. Ela simplesmente desmaiou de repente. Flame quer deixar a enfermaria o mais rápido possível. No entanto, a médica manda que ela fique na cama, levando a um confronto entre as duas. Blade intervém, dizendo à médica que ficará de olho em Flame, então a médica concorda. Blade acompanha Flame, segurando-a em seus ombros, mas ela percebe que os outros alunos estão por perto, então ela sai andando na frente e diz que pode caminhar sozinha. Blade percebe que ela está escondendo alguma coisa, então ele diz que pode contar com ele, afinal eles são amigos, mas a única coisa que ela fala é para que ele não conte a ninguém sobre o que ouviu na enfermaria. De madrugada, Blade invade a central de dados da Academia Rosewood e descobre que a espada de Flaming é amaldiçoada e esse espírito demoníaco chama-se Asmodeus. No outro dia, Blade vai até Flaming e diz que precisa conversar com ela a sós, e ela começa a ter umas ideias bem erradas sobre esse assunto de conversar a sós, mas ele fica bem sério e diz que é sobre o segredo da espada que ela carrega. Já em outro local, Blade quer que ela fale sobre sua espada, pois pelo que ele descobriu, ela possui vontade própria e dá ao seu portador um poder enorme. No entanto, Flame ainda não é proprietária da espada. E assim ela conta que quando tinha 6 anos, sem saber, tocou uma espada demoníaca amaldiçoada que pertencia à família Flaming. A vontade da espada demoníaca tentou possuir o seu corpo, e essa vontade fluiu através dela, desejando derramamento de sangue e carnificina. Desde então, Flaming vem suprindo esses impulsos, mas sempre que ela baixa a guarda, ela pode ouvir a voz de Asmodeus implorando para ela deixá-lo cortar e queimar. Ele só não assumiu o controle dela porque ela é incrivelmente teimosa, e Blade diz que existe uma forma dela se tornar a proprietária da espada. Flaming sabe disso. Ela precisa que a espada demoníaca a reconheça como sua dona, mas ela afirma que não consegue fazer isso, e se por acaso ela tentar e fracassar, vai nascer um demônio sedento por sangue. Mas com muita convicção, Blade diz que vai dar certo, e se o demônio renascer, ele vai destruí-lo. Naquela mesma noite, Ernest invoca o poder da sua espada a fim de fazer um contrato com Asmodeus. Em um instante, Flaming vai de encontro a Asmodeus em sua dimensão demoníaca, e lá ela ordena que ele se submeta a ela, mas ele não a reconhece como portadora da espada, e sem alternativas, ela vai enfrentá-lo. Enquanto a batalha entre Flaming e Asmodeus acontece, uma parcela daquele poder demoníaco sedento por sangue tenta se libertar, mas é contido facilmente por Blade. E agora, livre de preocupações, Flaming vai lutar com todas as suas forças, pois mesmo que fracasse, ela sabe que Blade vai acabar com o demônio. E após um combate de fogo contra fogo, Flaming sai vitoriosa, caindo exausta nos braços de Blade. E já no outro dia, caminhando pelos corredores da academia, surge uma nova Flaming. Antes estava escondida atrás do medo e da preocupação, mas agora não consegue conter o sorriso de alegria e satisfação. E uma grande parcela dessa nova vida se deve ao seu novo primeiro amigo. No campo de treinamento da academia, Blade se envolve em uma batalha simulada contra 2 colegas. Flame se aproxima, claramente irritada, e diz para pelo menos desembainhar sua espada e pede para não desrespeitar seus adversários, menosprezando-os durante a luta. Blade encara Flame por alguns momentos e fala que ela parece um pouco diferente, mas ele não sabe dizer o que é. Leonard tenta dar algumas dicas, mas Blade simplesmente responde que não sabe. Leonard fica frustrado com Blade, acreditando que ele deveria ter a responsabilidade de perceber quando uma dama muda o corte de cabelo. Sentindo-se magoada, Flaming expressa que não esperava que Blade notasse mesmo. Flaming abruptamente muda de assunto e questiona Blade, pois já que ele tem tempo de brincar com alguém como Leonard, ele poderia ficar de olho em Sophie, e ele pergunta o porquê dela ficar treinando sozinha. Flaming diz que ela sempre foi assim. Além disso, se alguém dá uma ordem, ela sempre obedece. Ela nunca viu Sophie tomar uma decisão por conta própria, mas parece que tem uma estranha conexão com Blade, pois até o chamou pelo nome, coisa que ela nunca faz. E o ânimo de Leonard despenca quando ele se vê rotulado como um fardo pela Imperatriz. Ela então ordena que ele corra 10 km todas as manhãs pelo resto de sua vida. Blade
Blade se aproxima de Sophie, expressando sua intenção de ajudá-la. Enquanto ela olha para os seus punhos cerrados, Sophie lamenta que pode usar somente eles, porque isso é tudo que lhe ensinaram. Desembainhando sua espada, Blade garante a ela que a treinará em outras formas de combate. Sophie pergunta se é uma ordem, ao que Blade responde firmemente que não é. Ele quer ajudá-la porque são amigos e não é uma obrigação. No entanto, antes que eles pudessem começar o treinamento, a aula já havia terminado. Para confortar Blade após receber uma bronca de Fleming, Sophie lhe dá um lindo sorriso. Mais tarde, Blade acompanha Sophie enquanto ela tenta cortar um manequim de metal mágico, mas ela tem dificuldades. Blade explica que ela precisa canalizar o seu espírito de combate para a espada, assim como ela faz com os punhos, imaginando a espada como uma extensão do seu próprio corpo. Pouco tempo depois, Blade fica surpreso com a rapidez com que Sophie aprende. Ela conseguiu destruir todos os manequins de treinamento na área. Relutantemente, Sophie pergunta se com esse novo poder ela poderia derrotar a Imperatriz. Blade fica surpreso e responde que atingir o nível de Fleming não será fácil. De repente, Sophie solta a espada, derruba Blade e monta em cima dele. Em seguida afirma que dessa maneira ela é bem mais forte. Ele sorri um pouco sem graça e diz que não consegue se mover. E ela brinca, falando que não seria uma boa posição se o adversário pudesse se mexer. Por fim, ela pede que ele a ensine outra coisa amanhã. Um tempo depois, Blade está tomando um chá, enquanto o rei pergunta como anda sua vida escolar, e ele fica feliz em dizer que fez alguns amigos, e sua mais recente amizade era Sophie. O rei afirma que já imaginava que ele se interessaria por ela, pois ela é bem forte, no entanto é incompleta. Afinal, o objetivo era que a forma completa dela superasse Blade. Blade fica um pouco intrigado com o que acabou de ouvir, mas o rei imaginou que ele fez amizade com ela porque sabia do projeto do herói artificial. A cada revelação, Blade fica ainda mais apreensivo, então o rei explica que partindo da ideia de que um grande herói como Blade pôde existir, deveria ser possível criar outro como ele. Pelo menos essa foi a ideia proposta por um certo grupo. E com um conhecimento proibido que foi perdido há muito tempo, eles pegaram um humano com uma certa compatibilidade e tentaram manifestar artificialmente os poderes do grande herói nele. Mais do que isso, clonaram a humana original para realizar diversos experimentos e ajustes. E Sophie, que Blade conhece, se chama Sophitia Fento, onde Fento se refere a 12, sendo ela a 12ª cópia. Blade continua ouvindo tudo sem reação, até que explode e tenta ir para cima do rei, mas ele diz na maior calma para que não se preocupe, pois quando ele soube, deu um fim completo a essa organização. Blade se acalma e diz que ele poderia ter falado desde o começo que não tinha nada a ver com isso. E o rei conta que quando encontrou Sophie, ele disse que ela estava livre, e ela perguntou se isso era uma ordem, e ela continua do mesmo jeito até agora. Após isso, Blade sai correndo da sala do rei, enquanto pensa que Sophie foi desprovida de uma vida normal porque queriam criar um grande herói, e acaba se culpando por isso. Determinado, Blade afirma que vai garantir que Sophie recupere a sua vida normal. No entanto, nem ele mesmo sabe o que é uma vida normal. Então, Blade vai muito afoito atrás de informações sobre o que é ser uma pessoa normal. Primeiro ele vai até a médica e pergunta que tipo de coisas as crianças na idade dele fazem. A médica cita várias coisas e Blade entende que a resposta dela é juventude. Agora ele vai falar com Leonard e pergunta o que significa juventude, e ele responde que se fosse para definir com uma palavra seria amor. Novamente Blade sai correndo em disparada para continuar sua pesquisa. Blade vai até o refeitório e conversa com Jessica e Claire e pede para que expliquem o que se faz quando ama. Bem tímida, Claire diz que as pessoas fazem coisas como sair juntos. E mais uma vez Blade sai correndo, pois entendeu que se trata de encontros. E ele aparece no quarto de Flame muito empolgado, pergunta a ela o que se faz em um encontro. No mesmo instante ela fica toda corada e explica que casais passam um certo tempo juntos conversando, andando, fazendo compras, e bem tímida ela diz que ainda é muito cedo para eles terem um encontro, mas Blade nem dá bola e sai correndo, afirmando que terá um encontro hoje. E quando Flame entende que a proposta não era para ela, fica muito irritada, querendo saber com quem ele iria sair. Blade sai correndo e vai até o vestiário feminino para falar com Sophie, e como ele não tem noção alguma, invade o local onde várias alunas estão trocando de roupa e começa a gritar por Sophie, que mesmo estando pelada, age na maior naturalidade. E Blade fala que eles terão um encontro, e isso não é uma ordem, mas é muito importante. No momento do encontro, Flame, Jessica e Claire estão espionando Blade, enquanto comentam que as meninas reclamaram por Blade ter invadido o vestiário, e Flame promete que vai puni-lo. Jessica oferece alguns doces e elas começam a ter uma conversa muito divertida, e Flame pede para que elas a tratem de maneira informal, pois agora elas são companheiras unidas por uma missão: observar Blade para que ele não tente nenhuma gracinha, e além disso, elas são praticamente amigas. Sophie e Blade se encontram, e ela revela que não sabe nada sobre encontros. Blade, empolgado, fala para deixar tudo com ele, pois
pois estudou muito para isso, e ele abre o seu livro de anotações onde marcou meticulosamente todos os passos e detalhes do encontro. E vendo que Blade já estava todo enrolado nos próprios planos, Sophie o pega pelo braço e diz que eles precisam começar simplesmente andando. Enquanto isso, a ciumenta Fleming acha um absurdo eles andarem de mãos dadas, e as 3 espiãs continuam seguindo o casal por todos os lugares. Blade e Sophie param em um fliperama para brincar em uma máquina de soco. Logicamente isso não daria certo, pois os dois quebram as máquinas, e sobra para as espiãs se desculparem e arcarem com os danos, em nome da academia, claro. A próxima missão é terminar um drink juntos, mas eles precisam ficar bem próximos enquanto bebem, e quando Blade encosta na bochecha de Sophie, ele pula rapidamente, sentindo uma grande palpitação no seu peito, mas Sophie diz que precisa dele para terminar o drink, e eles continuam bebendo com as bochechas coladinhas. Enquanto isso, Fleming está ficando maluca com essa cena, e só é acalmada após tomar várias sobremesas. Sem querer, eles acabam despistando as espiãs. Com medo de não chegarem a tempo até o alvo final da missão encontro, Sophie segura no braço de Blade e diz que eles podem pegar um atalho, então eles saem correndo e pulando no meio da cidade até que chegam em uma fonte. Sophie expressa que se divertiu muito, em seguida pergunta por que ele está fazendo isso por ela, e Blade responde que é porque eles são amigos. Sophie comenta que uma vez disseram a ela que amigos não guardam segredos entre si, e então ela revela que ela não é uma humana comum, é uma cobaia incompleta que foi criada para ser um herói artificial, e deram o que é chamado de poderes artificiais do grande herói. Sophie demonstra o poder que pode alterar as leis da física, no entanto, ela não possui controle sobre ele. Em seguida, mostra o poder de parar o tempo, e fala que só pode manifestar esses poderes do grande herói por 10 segundos, e ela continua explicando que é o 12º clone de uma mulher chamada Sophitia, o último modelo do projeto do grande herói artificial, e o seu único sucesso, com algumas ressalvas. E após ouvir tudo isso, Blade diz que também não vai manter segredos, e muito relutante, ele conta que as pessoas o chamam de herói, pelo menos o chamavam assim antes dele perder os poderes. E sorrindo, Sophie diz que sempre sentiu que alguma coisa nele parecia familiar. Blade implora pelo perdão de Sophie, mesmo sabendo que não é algo que com um simples perdão possa ser resolvido. E ele entende se ela resolver odiá-lo desse dia em diante, pois os motivos dela ter nascido com esses poderes amaldiçoados é por culpa dele. Ser o grande herói não foi algo que ele pediu para ser, mas disseram que ele poderia salvar todo mundo, e se afogando cada vez mais em agonia, continua dizendo que não teve escolha. Seus poderes se manifestaram aos 3 anos, e a partir daí, tudo o que ele fazia era lutar e lutar com mais monstros, ficando várias vezes entre a vida e a morte, e assim foi ficando mais forte. No entanto, nem todas as pessoas puderam ser salvas, e muitas pessoas se irritavam com ele quando ele não conseguia salvar alguém. Encolhido e totalmente abatido, Blade pergunta o real significado de ser um herói. Sophie vai até ele e o abraça, e olhando em seus tristes olhos, diz que mesmo que não tenha sido escolha dele, ele já era um grande herói. E ela conta que depois que foi resgatada pelo rei, partiu em uma jornada para descobrir quem ela realmente era, e nesse caminho ela conheceu muitas pessoas e cidades que foram salvas pelo grande herói, e ele deveria sentir muito orgulho disso. Mas mesmo se não conseguir, ela se orgulha por ter sido criada para ser um grande herói artificial, e quer ser como ele. E após sentir todo esse conforto, ele se levanta e afirma que não vai deixar o passado dele como grande herói o incomodar mais. Os dois se dão as mãos, e Sophie afirma que a identidade dele como um grande herói agora é um segredo que eles compartilham. Blade estava devorando a sua refeição ao lado de Sophie, Leonard e Flame, quando mais 4 de seus amigos chegaram para se juntar a eles. Como novos membros da classe avançada, eles não eram mais obrigados a usar uniformes, permitindo que expressassem seus estilos individuais por meio de suas roupas. Flame perguntou a Blade se ele tinha ouvido a notícia sobre o rei planejando trazer uma besta mágica para a escola. Ao ouvir isso, Cassie e Clay começam a se tremer de medo, imaginando que vão ter que lutar com a criatura nos treinamentos. No entanto, Blade nem parecia se incomodar com isso, e comentou que isso é bem típico daquele velho. Flame imediatamente o repreende por sua maneira desrespeitosa de se referir ao rei. De repente, todos no refeitório sentem o chão tremer. Uma fera mágica invade os corredores da escola. Os soldados se posicionam para tentar contê-la. Eles afirmam que precisam convocar o rei, porque ele é o único capaz de lidar com um dragão. Enquanto isso, Blade caminha calmamente em direção ao dragão. Quando ele chega perto o suficiente, ele pula e dá um soco na cabeça da criatura, ordenando que ela se sente. Todos os alunos ficam surpresos, e Flaming comenta que Blade acabou de subjugar um dragão com as próprias mãos. Blade explica que é apenas um dragão jovem e deve ter se assustado ao ser arrastado para o local, e ele oferece o prato de comida que ele estava carregando ao dragão, que devora em um instante. Os alunos ficam surpresos, dizendo que é impossível como um aluno derrotou o dragão com apenas um
soco. Blade, sem qualquer noção do que é considerado normal ou não, se defende, dizendo que é completamente normal. E não é como se fosse um dragão antigo ou algo assim. Ele acrescenta que qualquer um poderia derrubar um dragão tão pequeno como aquele com apenas um golpe. De repente o dragão se transforma em uma garotinha cheia de energia que pula em cima de Blade e o chama de pai. E mesmo que ele negue ser seu pai, ela se apega a ele persistentemente. Ele coloca a garota no chão, olha em volta e se pergunta para onde foi o dragão. Flame explica que a garota é o dragão, mas Blade acha impossível de acreditar. Quando Sophie confirma que a verdadeira forma da criança é o dragão, ele rapidamente aceita, deixando Flame com muitos ciúmes, pois ele não acreditou quando ela disse a mesma coisa. E a garotinha não desiste de Blade, insistindo que ele é o seu pai. E ele pergunta por que ela pensa isso, e ela explica que apenas alguém forte como seu pai poderia desferir um soco tão poderoso. Blade estava dando um banho em sua filha recém-adotada, a quem chamou de Shuline, e ele explicou que o nome pertencia a um cavaleiro dedicado, conhecido por sua força e compromisso inabalável em cumprir promessas. De repente, Flame bate a porta e já vai entrando, levando um susto ao ver que Blade estava sem roupas. Ela trouxe algumas informações sobre feras mágicas, inclusive dragões. Eles são criaturas místicas movidas pela busca do poder. Flame explicou que quando derrotado, o corpo de um dragão pode se desintegrar, mas um fragmento de sua alma permanece como um aglomerado de conhecimento. Essa alma então reencarna em uma forma mais forte, muitas vezes assumindo a forma daquele que a derrotou, em busca de contínua força. Talvez isso seja um instinto evolutivo. Ao entender que os dragões assumem a força de seus conquistadores, Blade se propõe habilmente a mostrar que não foi ele quem derrotou Shuline. Ele sugere que a pessoa que a derrotou no passado deve ter sido um humano. Quando Flame percebe que Shuline estava sem roupas, ela fica furiosa e dá um chute bem no meio da cara de Blade e em seguida o chama de pervertido. No refeitório, Blade está dando comida na boca de Shuline e ela diz a todos que é perfeitamente capaz de comer sozinha. No entanto, ser alimentada pelos pais torna a comida muito mais saborosa. Claire, toda feliz querendo demonstrar afeto, se oferece para alimentá-la também, mas a pequena recusa e grita com ela, dizendo que ela não será amiga de humanos fracos. Blade a repreende por ser tão rude com Claire, e embora Claire esteja com medo, Shuline não se desculpa. Ela insiste que como pai, Blade só deve dar atenção a ela, e lista uma série de exigências para vários mimos que deseja receber. Por fim, ela acusa Blade de ficar muito tempo cobiçando os corpos femininos adultos, e acha isso inaceitável. Todos na mesa começam a olhar para Blade acusando-o, e unanimemente o declaram culpado de espiar as meninas. Campo de treinamento, Flame havia formado alguns grupos para uma atividade, mas ela estava muito brava com Blade e decidiu deixá-lo de castigo. No entanto, seus colegas perceberam que Blade parecia muito ansioso para participar da atividade, e receberam uma bronca de Flame quando perguntaram se Blade não iria se juntar a eles. De repente, Shuline aparece, saltando em direção a Blade. Ela chega se impondo com orgulho nas alturas, afirmando que não precisava de nenhum tipo de treinamento, mas já que o seu pai insistiu, ela estava mais do que disposta a mostrar o seu poder. Os colegas de Blade se aproximam dele, cheios de entusiasmo e afeto, e pedem algumas dicas para melhorar suas habilidades, e eles se envolvem em uma conversa muito animada com Blade buscando conselhos, e antes que ele percebesse, Shuline havia sumido. Kenna começa a caminhar pela academia e avista alguns alunos treinando. Ela faz uma pausa e os observa em silêncio. Os alunos a notaram e ficaram entusiasmados, convidando-a para se juntar a eles. No entanto, Shuline permanece indiferente, sem mostrar qualquer reação. Uma das meninas presentes pergunta se ela não quer ser amiga deles, e Shuline olha para baixo com uma expressão triste e responde que eles não são pares para ela. E então ela sai correndo e acaba esbarrando em Blade, que percebe logo de cara que ela estava triste, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela muda sua expressão e afirma estar morrendo de fome. Mais tarde naquela noite, enquanto Blade observa Shuline dormindo, Flame bate na porta para falar com ele. Já em um outro local, Blade explica que os dragões são abandonados pelos pais logo após nascerem, e o jovem dragão, ao descobrir que existe alguém mais forte que ele, passa a tratá-lo como um pai. Por isso Shuline vive sozinha desde o seu nascimento, mas Flame diz a Blade que ele não pode continuar fingindo ser o pai dela para sempre. Sentindo-se triste e preocupado, Blade responde que entende, mas se ele não for o pai dela, ela estará realmente sozinha. Naquele momento, ele diz a Flame que ela sabe muito bem como a solidão pode ser dolorosa. Flame se vira envergonhada, admitindo que não é justo, e após isso ela não tem mais argumentos. Flame realmente se sente aliviada agora que ela sabe que Blade estava falando sério quando decidiu cuidar de Shuline. E isso também tranquiliza Sophie, que estava ouvindo a conversa secretamente. Flame menciona que ela encontrou Sophie enquanto estava a caminho do quarto de Blade, e como ela, Sophie também estava preocupada com ele. Blade garante a elas que as coisas vão dar certo com Shuline e diz que as duas não se preocupem. Depois que Sophie vai embora, Flame diz brincando que também vai embora, já que não quer que espalhem rumores sobre ela saindo no meio da noite para encontrar o menino. Blade volta para o seu quarto e vê que Shuline não estava lá, então ele sai para procurá-la. Quando ele a encontra, ele se junta a ela e os dois ficam observando as luas no céu. Shuline menciona que ao olhar as luas ela se acalma, pois a lua grande é como um pai e a lua pequena é como um filho, e é por isso que elas estão sempre juntas. Blade pergunta se no fundo ela não quer
quer fazer amigos. Ela responde firmemente que não, são muito mais fisicamente e mentalmente resistentes do que os humanos. Eles não formam bandos, eles vivem e morrem sozinhos. Isso é o que significa ser um dragão e, portanto, ela não precisa de amigos. Ela sorri e diz que precisa dele. Eles se abraçam e continuam observando as duas luas por mais algum tempo. No dia seguinte, Blade teve que comparecer a algumas atividades na academia, então ele confiou Shulain aos cuidados do rei, pois ele era o único capaz de lidar com ela. No entanto, ela não gostou nada disso e acabou fugindo. Depois de procurá-la por toda a academia, Blade volta ao seu quarto e ouve vozes vindas de dentro, e percebeu que era Shulain. Ele abriu a porta devagar e viu que ela estava brincando com vários bonecos de pelúcia, que sempre carregava consigo. Ele entende que cada um daqueles bonecos é uma das pessoas que ela teve contato, e então ela fica brincando, fazendo uma espécie de teatrinho com eles. Blade ficou surpreso e encantado, pois ela retrata muito bem o que observa. No entanto, sua felicidade lentamente se transformou em tristeza quando percebe que Shulain sabia o nome de todos os 108 alunos da escola. Blade fecha a porta do seu quarto e lamenta não ter notado isso antes. Ele caminha lentamente com a cabeça baixa e Flaming passa por ele, mas ele não para ou demonstra qualquer reação. Pouco depois, Flaming ouve barulhos altos e sente as paredes dos corredores tremendo. Ela corre para ver o que estava acontecendo e encontra Blade repetidamente batendo a cabeça contra a parede. Flaming o segura e pede para que ele explique o que estava acontecendo. Em outro local, Blade explica a Flaming que Shulain precisa de amigos, mas não era possível por causa do seu instinto de dragão. Os dragões não reconhecem ninguém mais fraco do que eles como iguais. Para considerar alguém como amigo, ela precisa ser derrotada. Blade lamenta que mesmo que ele a derrotasse, ele não poderia ser o seu amigo, então não há nada que ele possa fazer. Com determinação, Flaming diz a Blade que, de fato, pode não haver nada que ele possa fazer, mas nesse caso ele deveria confiar em outras pessoas para fazê-lo. Ela o lembrou que não faz muito tempo ele a ajudou, e agora é a vez dela ajudá-lo. Blade e Flaming segue para a arena onde os alunos iniciantes treinam. Assim que chamam a atenção de todos, Blade se dirige a eles, dizendo que precisa pedir um favor. Ele os pede para lutar contra Shulain e derrotá-la. Os alunos começam a sussurrar entre si, alegando que é impossível lutar contra um dragão. Em um movimento desesperado, Blade se ajoelha e implora para que eles se tornem amigos de sua filha Shulain. Flaming segue o exemplo, fazendo o mesmo apelo sincero. Para reforçar ainda mais seu pedido, a classe avançada também aparece, expressando sua preocupação com o bem-estar de Shulain. Testemunhando o apelo unificado da classe avançada e da própria Imperatriz, os alunos iniciantes decidem ajudar. No dia da batalha, Shulain surge em sua forma de dragão, pousando no meio da arena, e ao redor estão todos os alunos da academia. O rei assiste do seu assento VIP e comenta com a bela donzela que o serve que esse é o treinamento prático que ele gostaria de testemunhar. Ela questiona se o dragão reconhecerá a derrota contra um grupo tão grande. O rei responde afirmativamente, explicando que para os dragões, os humanos são seres vivos que trabalham coletivamente. Ele exemplifica, perguntando a ela se considera as abelhas covardes por lutar como um enxame, pois para um dragão, os humanos são a mesma coisa. O rei lamenta que Blade esteja apenas assistindo, pois ele adoraria vê-lo em ação. Blade acaricia afetuosamente o dragão e fala que sabe que eles armaram uma armadilha para impedi-la de usar toda a sua força, mas dessa vez será uma luta justa, e ele a encoraja a seguir em frente e testemunhar com seus próprios olhos como os humanos podem ser fortes. O dragão começa a dispersar todos os alunos com seus poderosos golpes de cauda, e Flame rapidamente os repreende, lembrando-os das formações de treinamento. Motivados, os alunos começam a formar novamente os seus batalhões. O batalhão de Clay e o batalhão de Cassim cercam o dragão, tentando confundi-lo. No entanto, o dragão contra-ataca balançando sua enorme cauda, espalhando o batalhão de Clay sem esforço algum. Aproveitando a oportunidade, o batalhão de Cassim aproveita a abertura e desfere uma saraivada de flechas contra o dragão. E eles continuam repetindo essa estratégia usando seus ataques de longo alcance sempre que o batalhão de Clay cria uma abertura. O rei, observando de seu assento VIP, admira como os alunos empregam efetivamente a estratégia de ataque coletivo, visando os pontos fracos do dragão. No entanto, há um problema. As escamas do dragão fornecem proteção excepcional, tornando os ataques simples e ineficazes contra ele. O dragão libera seu sopro de fogo em várias direções, e enquanto isso, Claire cuida dos alunos feridos que vão aparecendo em seu caminho. O rei se aproxima de Blade, notando que ele parece estar esperando por algo, mas ele diz que essa batalha chegará ao fim antes disso. De repente, Sophie entra em ação e com seus punhos de energia amplificada, desfere um poderoso soco no rosto do dragão. Simultaneamente, Flame invoca os poderes de Asmodeus, desferindo um poderoso golpe contra aquela fera. À medida que a batalha avança, o rei expressa pessimismo, afirmando que embora os ataques possam ter causado algum dano, parece que o plano falhou, pois o dragão permanece em pé. Blade, no entanto, afirma que já é o suficiente, pois o dragão perdeu a consciência do que está ao seu redor, e nesse instante, após o dragão dar um passo sem pensar, ele acabou caindo em uma armadilha. E o rei começa a ficar irritado com Blade, alegando que pensou que ele lutaria de forma justa, mas com um sorriso no rosto, Blade explica que realmente não seria justo se a armadilha fosse preparada antes, e não
dragão durante o combate. De repente, Leonard aparece, revelando que desde o início da luta, ele havia usado seus poderes de lança para cavar uma armadilha, enquanto os outros alunos mantinham o dragão ocupado. E Blade anuncia para o rei que a verdadeira batalha começará agora. O dragão tenta afastar todos os alunos que se aproximam utilizando seu rugido de fogo em todas as direções. Flaming utiliza o poder de Asmodeus novamente, embora sua espada comece a tremer, indicando suas limitações. Flaming o encoraja e libera uma enorme explosão de fogo contra aquele dragão. E Leonard prepara sua lança britadeira, avançando com confiança em direção ao dragão, mas ao entrar em contato com sua pele dura, ele é repelido para longe. Vendo a preocupação de Flaming, Leonard diz que tem resistência de sobra, porque não deixou de correr aqueles 10 km que ela havia ordenado a ele todas as manhãs. O dragão começa a bater as asas e levantar voo. No entanto, antes que ele pudesse atingir alguma altura considerável, Flaming força ainda mais Asmodeus e acerta as costas do dragão, fazendo com que ele interrompa sua decolagem e caia de costas. Em seguida, Sophie utiliza o grande poder do herói artificial, a manipulação de gravidade, e desfere um soco poderosíssimo na barriga do dragão. Flaming, quase sem energia, explora ainda mais fundo o poder de Asmodeus, acumulando uma enorme quantidade de magia. E do seu assento VIP, o rei fica impressionado por ter um aluno tão formidável naquela academia. E Blade explica que não é só ela. Alguns alunos da classe avançada são capazes de aprimorar o espírito de luta, mas todos os alunos podem liberar esse poder. E em um esforço unificado, os alunos das classes iniciantes canalizam sua energia através daqueles que aprimoram o espírito de combate, fornecendo a Flaming a força combinada de toda a academia. Com todo esse poder, Flaming conjura uma bola de fogo colossal que arremessa e acerta em cheio o dragão. Após aquele poderoso ataque, Chulain voltou à sua forma meio humana, e lágrimas brotaram de seus olhos, temendo que Blade a abandonasse, como costuma acontecer com as crianças consideradas fracas. No entanto, Blade, com um sorriso tranquilizador, diz a ela que ele nunca faria tal coisa, e em um ponto ela está errada, pois de maneira alguma ela é fraca, apenas os humanos que foram mais fortes. E após Chulain admitir a derrota, ela grita para todos os alunos da academia para que eles sejam seus amigos. Já no refeitório, Claire insiste de todas as maneiras em alimentar Chulain, e assim que consegue, comemora com alegria, achando-a incrivelmente fofa. Blade começa a olhar para Flaming, expressando que algo parece errado com ela. Os alunos na mesa pedem que Blade fique quieto e não diga nada. As meninas tentam amenizar a situação, garantindo a todos que Flaming está perfeitamente bem, mas Blade, que carece de consciência social, retruca, alegando que Flaming mudou completamente. Leonard tenta ser um cavalheiro e diz a Flaming que não preste atenção no que Blade está falando, e elogia o seu lindo rosto redondo. E naquele momento, Blade finalmente percebe o que há de diferente em Flaming. Ela ganhou peso, e Flaming começa a chorar, expressando que ela já sabe disso e que Blade não precisa esfregar isso na cara dela, e então ela corre pro seu quarto. Os outros alunos acusam Blade de ser insensível, e Jessica comenta que não ficaria surpresa se Flaming terminasse sua amizade com ele. E Blade está há 3 dias esperando do lado de fora do quarto de Flaming, na esperança de falar com ela, mas ela se recusa a falar com ele. E com medo de perder a amizade dela, ele tenta desesperadamente encontrar uma maneira de se comunicar com ela. No entanto, como ele não tem ideia do que fez para chateá-la, Jessica, Claire e Sophie decidem se juntar a ele para entrar no quarto de Flaming juntos, pois se ele ficar se desculpando sem saber o que fez de errado, é capaz que Flaming fique ainda mais chateada. Jessica bate na porta de Flaming, informando que Blade quer se desculpar. No entanto, não há resposta de dentro do quarto, e Jessica decide entrar. Ao abrirem a porta, encontram o quarto todo escuro, com Flaming encolhida em um canto, aparentemente chorando. De repente, Chulain pula em Flaming, pedindo a ela para guardar alguns doces para ela também. Nesse momento, eles acendem as luzes e ficam surpresos ao ver Flaming devorando uma enorme caixa de doces, enquanto ela pede para que eles não olhem para ela. Flaming explica que depois da sua batalha com Chulain, ela começou a sentir fome o tempo todo. Blade, com grande preocupação, pergunta se eles ainda são amigos. Flaming responde que sim, ela simplesmente não queria que ele a visse assim. Muito aliviado por não ter perdido sua amiga, Blade decide sair do quarto. No entanto, Jessica e Claire o seguram, dizendo que se ele for embora agora, Flaming será uma causa perdida. Claire pede para que Blade diga algo legal para Flaming, e em suas boas intenções e total falta de noção, ele pergunta se as sobremesas estão saborosas, fazendo com que Flaming comece a chorar ainda mais. E tanto Jessica quanto Claire ficam irritadas com Blade, porque ele deveria ajudá-la a parar de comer e não encorajá-la a comer ainda mais. E então é a vez de Leonard mostrar como se faz. Ele se aproxima de Flaming, segura suas mãos e diz a ela que permanece incansavelmente dedicado a ela, independente do seu peso. E em resposta a isso, ele recebe um soco no meio da cara. E Blade tenta pela segunda vez. Ele se aproxima de Flaming e expressa que o que ela está passando não é algo que tenha que enfrentar sozinha. E ele implora que ela volte para eles, garantindo que todos irão ajudá-la. E ele afirma que o que ela precisa é de treinamento e que ela deve confiar neles porque são seus amigos. Flaming concorda imediatamente em começar a treinar, mas não larga a rosquinha que ela estava comendo. E assim
assim eles começam o treinamento. Blade assume o papel de personal trainer, enquanto Two-Line se torna parceira de treinamento de Flaming. E Flaming começa com aquecimentos seguidos de agachamentos, abdominais e flexões. E para o almoço ela recebe meio ovo, alguns brócolis e uma fatia de frango. Ao olhar para o prato, fica triste, pensando que é só o que vai poder comer. E Asuka tenta explicar, dizendo que apenas treinar não será suficiente, e ela também precisa reduzir a ingestão de calorias. E agora Flaming segue para uma sessão interminável de sauna. E após completar a rotina de treinamento do dia, ela e suas amigas estão ansiosas para ver quanto peso ela perdeu. No entanto, ela sobe na balança e algo inesperado acontece. Ela não havia perdido peso algum. Pelo contrário, parece que aumentou ainda mais. E Blade, na maior das boas intenções, vai dar uma bisbilhotada para ver se estava indo tudo bem. No entanto, Flaming arremessa uma tigela bem no meio de sua testa. No outro dia, Flaming diz a Blade para eles tentarem algo mais drástico hoje. Então eles vão para uma arena de teste de nível 2, que é protegida por uma barreira mágica muito poderosa, que garante que nenhum mal aconteça a ninguém caso esse experimento dê errado. E antes de começar, ela olha para Blade e pede para que ele a elogie se ela conseguir emagrecer. E Flame levanta sua espada e invoca os poderes de Asmodeus, ordenando-lhe que consuma toda a sua carne e a use como seu poder. E seu corpo fica envolto em chamas, transformando aí uma entidade semelhante a um demônio de fogo. Enquanto ela se adapta a essa nova forma, Asmodeus explica que entre a sua linhagem ancestral, ela é a primeira a atingir tal poder. E a carne de Flaming, consumida por Asmodeus, se transforma em uma armadura ardente, tornando-a completamente imune a ataques físicos e concedendo-lhe imortalidade enquanto tiver essa armadura. E Asmodeus pede a Flaming para revelar o inimigo digno de enfrentá-la nessa forma, ao que ela orgulhosamente responde que o seu inimigo a queimar é sua própria gordura corporal, e ela declara que tudo faz parte de seu plano de dieta. Satisfeita, ela menciona que essa tremenda onda de energia deve estar queimando toneladas de calorias, e Asmodeus fica bem confuso com tudo isso, mas ele explica que essa forma demoníaca consome muita energia, exigindo cerca de 1 milhão de calorias por hora para se sustentar. De repente, Flaming desmaia, declarando que está faminta e entra em algum tipo de estado animalesco e selvagem, e então ela corre em direção a Claire, exclamando que ela parece deliciosa, e em resposta, Blade invoca os poderes de sua terceira espada, o banimento do dragão, mas apenas em sua forma de pressão do vento, e um poderoso furacão acalma Flaming, restaurando-a ao seu estado normal. E segurando Flaming em seus braços, Blade a elogia, dizendo que ela se saiu muito bem. No dia seguinte, os amigos de Flaming invadem seu quarto mais uma vez, apenas para serem surpreendidos ao vê-la devorando uma pilha de doces, alegando que dessa vez não será problema, porque ela pode simplesmente se transformar naquele demônio de fogo e perder todo esse peso novamente. Blade recebe da sua médica a notícia que já recuperou aproximadamente 30% do seu poder, e cheio de esperança ele pergunta ansiosamente se pode voltar a usar suas habilidades. No entanto, a expressão da médica fica séria e ela o encara nos olhos e explica que o que ela quis dizer é que se ele chegar a usar 30% do seu poder, ele pode ir de F. E enquanto Blade caminhava pelos corredores da academia, Claire o chamou e apresentou sua amiga Maria, uma garota muito tímida, e Blade a cumprimentou com um sorriso caloroso, lembrando que ela havia feito parte do Esquadrão Mágico durante a luta contra Two-Line. E ele lembrou como ela tropeçou várias vezes durante o treinamento e acidentalmente atirou uma bola de fogo na direção errada. Tentando encontrar a palavra certa para descrevê-la, ele comentou brincando que ela parecia ser um pouco destrambelhada, e Maria concordou que realmente é bastante desajeitada, e Claire rapidamente mudou de assunto, mencionando que Maria tinha algo a perguntar a Blade. Com curiosidade em seus olhos, ele esperou sua pergunta. Para sua surpresa, Maria perguntou se ele poderia eliminá-la. Já no refeitório, todos estão reunidos em torno de sua mesa habitual, e Maria começa a explicar seu pedido a Blade. Ela expressa seu medo de perder o controle, e se isso acontecer, ela quer que Blade a elimine, e ela confessa que não é totalmente humana, e a revelação choca a todos, e Blade percebe que ela é um demônio da noite, e Maria continua revelando que dentro dela reside uma poderosa besta mágica, e ela luta para conter os seus poderes assustadores dia após dia. E ao tentar compartilhar uma história de infância, ela acidentalmente quebra uma xícara de chá em sua mão, desculpando-se profundamente, citando sua incapacidade de controlar a própria força. Ela narra que desde a batalha contra Two-Line, seus poderes estão ficando mais fortes, ameaçando dominá-la. Blade entende que isso aconteceu porque seus circuitos mágicos foram ativados ao tocar em outra besta mágica. E com tristeza, Maria revela que se ela for expulsa da academia, não tem para onde ir, pois seus pais não estão mais com ela, deixando-a sem uma casa para voltar. E dominada pelo desespero, Maria se sente compelida a encontrar uma solução para controlar os seus poderes. Para sua surpresa e alívio, cada pessoa na mesa, uma a uma, se levanta e expressa suas motivações, jurando ajudá-la. Já na área de treinamento, Blade pede a Jessica e Claire para ajustarem a barreira mágica para a proteção máxima. Claro que ele fez isso sem pedir autorização a ninguém. E Blade pede para Maria liberar todos os seus
poderes, mas ela se recusa veemente, afirmando que precisa mantê-los suprimidos por toda a sua vida. E Flaming conta para Maria que teve um problema semelhante e mesmo com o método idiota de Blade, ele a salvou. E depois de testemunhar uma discussão acalorada entre Blade e Flaming, Maria decide confiar no julgamento de Blade e coloca seu destino em suas mãos. E com determinação, Maria começa a remover os limitadores dos seus poderes, explicando que cada um reduz sua força pela metade. Ela remove 2 limitadores dos seus braços e 2 de suas pernas, liberando um total de 16 vezes o seu poder anterior. E ao pegar o limitador do seu amuleto, ela revela que esse, por sua vez, restringe a sua força em 10 vezes, o que significa que sem nenhuma restrição, ela terá 160 vezes mais poder. E enquanto Maria descarta o amuleto, uma onda tremenda de energia emana do seu corpo. Confiando no conselho de Blade, ela permite que todo aquele poder a consuma. E em um instante, a outrora doce e tímida Maria se transforma em um demônio arrogante e imponente, exigindo que todos temam e se curvem diante dela. E ainda grita para que todos celebrem o nascimento do Rei Demônio com gritos de lamento e rancor. Sophie questiona se Maria é o Rei Demônio, mas Blade nega, embora perceba que o brasão em sua testa é parecido com o do Rei Demônio. E sem perder tempo, Flaming ordena a Asmodeus para devorar a sua carne, permitindo que ela assuma sua forma mais poderosa. Mas apesar dos esforços de Flaming, o demônio a derrota facilmente. Sophie então pula nas costas do demônio e usa o poder do grande herói artificial, a gravidade suprema. O demônio fica sem poder se mover, enquanto Chulain dispara um rugido de fogo com todo o seu poder. No entanto, o demônio segura aquele imenso poder com apenas 2 dedos e o devolve contra Chulain, a nocauteando instantaneamente. Blade ataca o demônio com sua espada ainda embainhada, e o demônio menospreza por ele estar tentando capturá-la. E muito irritada com essa afronta, ela arremessa Blade para longe com uma rajada de poder, e afirma que se ele não pretende eliminá-la, ela vai garantir que ele vá de F. Blade lança outro ataque implacável, tentando acertar vários golpes com sua espada, mas o demônio evita sem esforço todos aqueles ataques, e o demônio então anuncia que é hora de revidar. Avisa Blade para não ser derrotado com apenas um golpe. Com isso, o demônio libera um poderoso golpe, o Raio Solar, e apesar da sua espada fraca, Blade consegue bloquear toda a força daquele ataque, deixando o demônio surpreso por ele ainda estar vivo. E naquele momento, Flaming aparece ainda cambaleando, e com suas últimas forças ela pede para que Blade use sua espada. Asmodeus declara que isso vai contra sua vontade, mas é o desejo da sua mestra, e então ele vai considerar isso como um contrato de tempo limitado. O demônio comenta arrogantemente que essa espada é impressionante e antecipa uma batalha divertida a partir de agora. Porém, Blade adota uma postura séria, declarando que não está ali para entreter ninguém e que encerrará a batalha com apenas um golpe. Blade canaliza uma enorme quantidade de energia e Asmodeus questiona se ele pode suportar tal poder, e inabalável, Blade responde que ele é a espada de Flaming e encoraja Asmodeus a resistir corajosamente. Com isso, Blade libera uma habilidade poderosa, conhecida como Espada Demoníaca Sagrada, e o demônio arrogante bloqueia o ataque, reconhecendo que realmente foi poderoso, mas o sorriso do demônio, que exalava prepotência, foi rapidamente substituído por uma feição de desespero quando viu que a barreira que o protegia daquele imenso ataque começou a se quebrar, e se ajoelhando perante a pressão do poderoso ataque de Blade, o demônio exclamava perguntando quem diabos ele era, e encarando o demônio, Blade afirma que é apenas um cara normal, e no final Blade sai vitorioso, mas em seguida cai inconsciente. Blade acorda fortemente enfaixado na enfermaria. Quando ele se senta, sua médica corre para abraçá-lo, chamando-o de idiota por ele se esforçar tanto. Lágrimas nos olhos, ela revela que ele estava à beira da morte, e se ela não tivesse chegado a tempo, seria tarde demais. Ela o repreende por mentir, pois ele havia prometido nunca mais fazê-la chorar, e sentindo toda a preocupação de sua amiga, Blade a tranquiliza, dizendo que não fará isso novamente. Caminhando pelos corredores da academia, Blade encontra a demônio com quem lutou antes. No entanto, ela parece notavelmente diferente, sendo sociável e amigável com todos os alunos, e ao se aproximar de Blade, ela o chama de grande herói. Reagindo rapidamente, ele cobre a boca dela e com um sorriso ela confessa que já suspeitava de sua identidade e agora conhece a sua fraqueza. E quando Blade se refere a ela como Maria, ela interrompe, afirmando que Maria é uma personalidade diferente dentro dela, e ela então diz que ela não tem um nome. No entanto, conforme ela dá alguns passos, os outros alunos da academia a chamam de Mao. Blade e seus amigos vão conversar com o rei para esclarecer essas coisas. O rei revela que aceitou Maria na escola e conhece muito bem sua verdadeira identidade, e ele explica que a mãe dela era humana, mas infelizmente faleceu. Quanto ao seu pai, eles não sabem o seu destino, mas sabem quem ele era, o Rei Demônio. As pessoas mais próximas de Blade, que conhecem a verdadeira identidade de Mao, questionam se ela deve circular livremente pela academia,
e Flame informa que o rei decidiu deixá-la livre, afirmando que assumiria toda a responsabilidade. E ao ouvi-los falar sobre ela, Mao se aproxima do grupo de Blade e revela que seus poderes foram suprimidos por um amuleto, tornando-a agora apenas uma garota comum. E Blade se pergunta por que todos a chamam de Mao, e Flame explica que é um nome que todos deram a ela. Mao sorri com orgulho e diz que permitem que a chamem assim porque ela é poderosa e generosa. E Chulain grita dizendo que os dragões que são os mais poderosos. Então Mao pede para que ela a desafie para uma revanche, e com muito medo Chulain rapidamente se esconde atrás de Blade, e quando o sinal toca para todos irem para a aula, Mao sai, expressando a sua ânsia por uma revanche contra Blade. Claire questiona por que Maria não apareceu desde o incidente, já que Mao é uma outra personalidade dela, expressando assim o seu medo de não encontrar sua amiga novamente. No meio da noite, Mao aparece na janela do quarto de Blade e o convida para o que os humanos chamam de encontro. Mas antes que Blade pudesse dar as suas aulas sobre o que é um encontro, ela o agarra pelo colarinho e o carrega pelo ar. Depois deles admirarem a lua por alguns momentos, eles se sentam juntos no telhado da academia e começam a conversar. Mao revela que tomou consciência da sua existência há 5 anos, e após assumir o corpo de Maria, poderia ter fugido, mas optou por ficar na academia por causa de Blade. Ela explica que bestas mágicas como ela sempre buscam força, e todo o resto pode ser desprezado. No entanto, ela se vê ligada por razões que ela não entende a Blade, já que ele ficou mais fraco desde a última batalha, e Blade confirma que só pode usar 15% do seu poder, e se ainda fizer isso tem risco de perder a vida. Mao decide que ela só deixará a academia depois de derrotar Blade, pois ela se sente atraída por ele, e ela admite que não compreende totalmente seus próprios sentimentos, mas chegou a uma hipótese. Bem coradinha, ela pergunta se Blade quer ser o seu companheiro. Confuso, Blade admite que não entende totalmente esse conceito, mas sugere que eles vão para o campo de treinamento e lutem até que ambos estejam satisfeitos. Mao gosta da ideia, mas explica que os seus poderes foram suprimidos e ela não pode remover o artefato de supressão sozinha, e se ela tentar, a consciência de Maria dentro dela irá resistir. E Blade pergunta sobre Maria, e Mao revela que Maria está escondida no fundo do seu coração, pois apesar de não parecer, existem sombras negras no coração dela. Ela era desprezada, temida pelos humanos, e foi obrigada a viver sozinha com a sua mãe, que acreditava veemente em seu pai. No entanto, Maria não conseguia fazer o mesmo. E após sua mãe se despedir, o coração de Maria se encheu de dúvidas sobre o amor de seu pai, porque ele abandonou o mundo humano. Mao acredita que ela nasceu para ajudar Maria a escapar dessa dor insuportável, e é por isso que provavelmente Maria não retornará. E sorrindo, Mao diz que contou tudo isso para Blade porque ele é muito mais próximo deles do que dos humanos. E alguns dias depois, uma jovem cientista mágica da academia chamada Elisa aparece, anunciando a todos que, de acordo com suas pesquisas, o artefato no pescoço de Mao não foi feito para suprimir seus poderes. Apesar da explicação, Mao insiste que os seus poderes estão de alguma forma sendo restringidos pelo colar, e Elisa explica que ainda não analisou totalmente o artefato, mas acredita que pode ser um gravador contendo uma mensagem de quem o entregou. E Mao conta que, com base nas memórias de Maria, o colar era uma lembrança da sua mãe. Mesmo sabendo que pode deixar de existir, Mao concorda que eles reproduzam a mensagem armazenada no colar. E enquanto Elisa começa o processo mágico para liberar a gravação, Claire diz a ela que talvez todos pudessem ser amigos se ela não tivesse que trocar de lugar com Maria, e com um sorriso Mao garante que ela não se preocupe, pois uma delas está destinada a desaparecer, e quem ficar com certeza será amiga de todos. E quando Mao abre o dispositivo, ela revela uma gravação do próprio Rei Demônio, falando diretamente para Emília, a mãe de Maria. Ela pede para que ela não o odeie por deixá-los para trás, mas um poderoso inimigo apareceu e ele precisa enfrentá-lo. Ela não quer que ela siga o caminho sangrento e diz a ela que uma nova vida está crescendo dentro do seu corpo, e se for um menino, seu nome será Ortos, e se for menina, Maria. Ele a instrui a contar à criança quando tiver a idade suficiente para entender que o seu pai faleceu. O Rei Demônio jura sobre o seu brasão satânico que mesmo que o seu corpo pereça, ele continuará amando sua família para sempre. E Mao confronta Maria do fundo do seu coração, que apesar de ouvir a verdade, ainda se esconde com medo. Mao se vira para todos e explica que naquele momento as duas lutam para ver quem sobreviverá. Com lágrimas nos olhos, Mao admite que parece que ela está prestes a ser destruída por Maria, e em profunda tristeza, despedindo-se do mundo que tão pouco viveu ou sequer entendeu, Mao pede a todos que gritem o nome de Maria. Logo em seguida, Maria assume o seu antigo corpo. Algum tempo depois, toda a academia testemunha um emocionante duelo simulado entre Blade e Maria. Quando Maria tira os óculos, Mao assume o controle do seu corpo e com um sorriso alegre declara sua intenção de derrotar Blade. E no final, Mao não desapareceu. Em vez disso, Maria desejou coexistir com ela, e esse é o futuro que ela desejou. No dia seguinte, Blade e os seus amigos dão um passeio pela cidade, e após se empanturrarem com uma boa quantidade de pudim de balde, as garotas comentam que
que mal podem esperar para comê-lo novamente. E enquanto caminham, deparam-se com uma carroça carregada bloqueando o caminho, e Flaming, como sempre muito educada, pede gentilmente que deem passagem e sugere para tomar a rota principal da cidade. No entanto, a cena logo toma um rumo inesperado, quando eles veem que o responsável pela carga é uma Centauro, e Flaming fica surpresa ao se deparar com aquela figura mítica. Mas antes que a Centauro possa completar sua frase de apresentação, Blade a interrompe. Ele reconhece a Centauro, Dione, e ela também o reconhece imediatamente, e Blade, sabendo que sua identidade de grande herói está em jogo, rapidamente cobre a boca de Dione para impedir que ela revele o seu segredo. E com uma mentira improvisada, Blade convence as garotas de que não sabe quem ela é, embora Sophie demonstre claras dúvidas em relação a isso, e Dione também tenta encobrir, dando a entender que talvez conheça Blade, mas as suas palavras são como uma metralhadora descontrolada, onde termos como grande herói escapam facilmente. Blade, agindo rápido, muda o assunto e oferece ajuda para mover a carroça que está no caminho, e Tulane também oferece ajuda, pois os dragões são os seres mais poderosos que existem, e Dione, curiosa sobre a relação entre Blade e aquelas garotas, pergunta se elas estão em seu grupo. Blade esclarece que são suas amigas, algo que surpreende Dione e faz perceber a complexidade da situação em que Blade se encontra. E o diálogo continua, e Dione informa que trouxe o que foi solicitado pelo rei. Essa entrega leva a uma nova missão oferecida pelo rei, ser instrutora na Academia Rosewood. Embora todos achem isso repentino, o rei demonstra conhecimento sobre as habilidades especiais de Dione, algo que até Blade confirma. E com as objeções resolvidas, Dione é oficialmente acolhida na academia, e Blade relutantemente dá seu consentimento. No entanto, ele logo percebe que a decisão pode ter sido precipitada. Mais tarde, na Academia Rosewood, os estudantes ficam curiosos e confusos, tentando entender o que está acontecendo e quem é essa pessoa misteriosa. Ela tem como objetivo demonstrar sua força, perfurando com sua lança um metal chamado Ferro Divino, que supostamente é indestrutível, e ela avança contra aqueles vários blocos de metal espalhados pela arena, atravessando todos como se não fossem nada. Seu poder e velocidade são tão absurdos que logo em seguida os blocos de metal começam a derreter como manteiga, e Sophie fica surpresa e pergunta para Blade como isso é possível. Após a demonstração, Dione menciona que agora que está aquecida, a aula vai começar, e todos ficam impressionados e perplexos com o que acabaram de ver. E ela se apresenta como Dione, a lança demoníaca, e desafia alguém a enfrentá-la. No entanto, Blade a lembra que ela não está ali para enfrentar ninguém, e sim para ensinar os alunos. E após pensar por alguns instantes, Flame leva um enorme susto, pois reconheceu esse nome. Ela era General Dione, a comandante mais poderosa da unidade da cavalaria. E os alunos ficam muito surpresos, pois alguém tão incrível assim será instrutor deles. Tanto Dione como Blade tentam disfarçar quando Flaming pergunta como uma pessoa que lutou ao lado do grande herói conhece Blade, um simples aluno da academia. E na hora do banho, Blade se encarrega de lavar o cabelo de Tulane, enquanto as garotas massageiam Dione, que está muito contente por estar ali, já que costumava tomar banho com água fria. Percebendo que Dione está bem calma, Jessica pergunta como ela conhece Blade, e ela fica muito nervosa, assegurando que o conheceu há pouco tempo. Mas Flame insiste, pois Dione havia falado que o conhece há muitos anos, e Jessica continua insistindo e pergunta como Blade era antes. E Maria também insiste, pois ambas querem respostas, até começarem a fazer uma massagem muito relaxante, onde aos poucos Dione começa a soltar palavras comprometedoras. Blade se vê obrigado a intervir, pedindo para que Dione pare de falar, e Flaming grita com ele pedindo para que ele saia, já que é o banheiro das mulheres, mas ele insiste que está ali apenas para lavar o cabelo de Tulane. E Jessica pede para Flaming se acalmar, pois Blade tem a mentalidade de uma criança de 5 anos, e ela demonstra isso quando tira sua toalha na frente dele e ele não expressa nenhuma reação. E essas palavras fazem Dione se lembrar de que 5 anos era a idade que Blade tinha quando ela o conheceu, e Blade tenta interromper, mas Mao tapa sua boca. Dione continua a história e diz que a primeira vez que viu Blade acreditou que ele fosse algum tipo de animal selvagem. No começo ele mal falava, Blade chegou a acreditar que ela era um cavalo, por isso a mordeu, tentando comê-la. E ela menciona que naquela época nem sabia se defender, mas graças ao treinamento constante ela se tornou uma pessoa muito forte e chegou a lutar ao lado do grande herói. Ele até subiu em suas costas e lutaram inúmeras batalhas. No entanto, ele não deixou ela participar da luta contra o Rei Demônio. Triste, ela também comenta que levou isso como um sinal da sua própria fraqueza. Determinada que isso jamais ocorra novamente, ela quer treinar ainda mais. E Blade, preocupado, começa a cochichar com Sophie, perguntando se realmente ninguém percebeu, e Sophie confirma, dizendo que todos pensam que o grande herói é bem mais velho. Muito contente, Sophie reafirma que esse é o segredo que eles têm juntos, e ela irá o guardar muito bem. No entanto, Blade menciona que mais alguém sabe o seu segredo, fazendo com que Sophie não se sinta tão especial. Alguns
Alguns dias depois, enquanto Blade e Flaming caminhavam, discutiam o que poderiam levar para Dione comer, e Blade mencionou que ela adorava repolho, e com poucas mordidas devorava um inteiro, e Flaming insistiu para que Blade revelasse a natureza da sua relação com ela. Nesse momento ouviram gritos e avistaram um Simurgh, uma das aves lendárias, pairando sobre suas cabeças. Blade garantiu que ela não estava ali para atacá-los, mas repentinamente a ave atacou uma carroça próxima, e Flaming tentou puxar sua espada, mas Blade a aconselhou a não fazer isso para evitar problemas. E assim que a ave partiu, eles perceberam que ela estava atrás da carroça e não das pessoas, e a situação parecia ter sido causada pelas aves estarem em um período de acasalamento, mas após refletir alguns instantes, Blade chegou à conclusão de que o rei estava por trás disso. E em um outro local, sentado sobre a encomenda que Dione trouxe, o rei apareceu, revelando-se o culpado. Flaming correu até a sala do rei e exigiu explicações sobre o ocorrido durante a tarde, mas o rei fez-se de desentendido, e Blade se aproximou e disse que o Simurgh atacou uma carroça de transporte, e quando Dione chegou estava puxando uma carroça idêntica. Por fim, o rei confessou ter emprestado um ovo da Simurgh. Seguindo a ideia da sua conselheira, o rei resolve explicar a situação. O rei diz que tem duas condições necessárias para que um ovo de Simurgh possa chocar. A primeira é mantê-lo na mesma altura da árvore sagrada de 10.000 anos, e a segunda é ser banhado pela luz do sol poente no momento da eclosão. E ele acrescentou que os pais escolheram um péssimo lugar para o ninho, e naquelas condições o ovo jamais iria se chocar. E então o rei decidiu ajudar os pais a terem sucesso na eclosão, e além disso seria um ótimo treinamento para os alunos da academia. E Flaming zombou do rei por assumir a responsabilidade por algo tão peculiar, mas o rei se manteve firme em suas ações, e apontando para Flaming, o rei disse que se ela quiser se tornar um herói, precisa salvar aquele Simurgh, e deve se apressar, pois a eclosão será no dia seguinte. No outro dia, Flaming reúne os alunos, e em seguida Blade detalha todo o plano. A missão deles é evitar que os Simurgh encontrem um ovo, e também distraí-los até o entardecer, quando o ovo será colocado na altura correta para a eclosão. Blade, empolgado e confiante, pede a todos que tenham fé e confiem em si mesmos. Maria e Claire, preocupadas, questionam o que acontecerá se elas não confiarem em si mesmas, e Blade confessa que isso não é um problema, pois ele confia nelas. As aves atacam as carroças em busca do ovo, e os alunos se sentem aliviados por terem evacuado toda aquela área. Leonard, confiante, prepara sua lança britadeira para ganhar o tempo necessário, e enquanto Jeska tenta ajudar. No entanto, a ave desvia de Leonard, e ele acaba caindo. Jeska tenta golpear a ave, mas desiste ao perceber que é inútil, e Blade vê a oportunidade de ativar a armadilha com cordas de aço divino, e a ave fica presa por alguns instantes, e ao levantar voo, leva consigo algumas casas, e Blade afirma que cumpriram a missão, agradecendo a todos. Enquanto isso, Claire cuida dos feridos, mas no instante seguinte, o outro Simurgh inicia um ataque, e Tulane ataca ele com uma bola de fogo, apenas enfurecendo a ave, e Mao aparece e invoca uma tempestade de raios, mas não surte efeito algum na ave, e Flaming invoca os poderes de Asmodeus. Após um poderoso ataque, fica sem energia e cai em cima de uma loja de pudins de balde, e após devorar as sobremesas rapidamente, ela retorna para a batalha. Finalmente, o ovo está pronto para eclodir, mas o elevador trava e o outro Simurgh percebe o ovo, e os amigos de Blade o incentivam a lidar com o ovo enquanto eles seguram o Simurgh. Nesse momento, Blade se lembra dos seus companheiros de antigamente, e correndo em direção ao ovo, seu fiel corcel aparece para ajudá-lo, e enquanto Blade cavalga nas costas de Dione, muito emocionado, ele diz que os seus amigos disseram para deixar eles cuidarem de tudo, enquanto ele seguia em frente, e ele não pôde deixar de relacionar isso com antigamente. Dione diz que ele não está mais sozinho, e Blade concorda, dizendo que estava solitário quando lutou contra o Rei Demônio, mas agora ele fez um monte de amigos, e é claro que Dione é um deles. E Blade chega ao ovo e tenta carregá-lo, mas ele é muito pesado, e Dione tem uma ideia, e pede para que Blade mantenha sua posição. Ela começa a empurrar Blade junto com o ovo, até que finalmente alcançam o topo da torre. Na linha de chegada, aguardando por eles, estava o rei, afirmando que sabia que eles conseguiriam. Blade não atribui seu sucesso apenas a si mesmo, mas declara que todos o ajudaram. O Simurgh aparece, e o rei declara que fará sua parte. Ele revela que uma dívida de vida será paga com uma nova vida. Blade fica confuso, mas a conselheira do rei explica que um Simurgh salvou a vida do rei no passado, e o rei sempre quis retribuir o favor, e graças a Blade conseguiu. Indignado, Blade discute com o rei pedindo sinceridade para evitar conclusões precipitadas. O Simurgh se aproxima e arremessa o rei para longe. Sophie aparece para ajudar Blade, utilizando o poder do grande herói artificial para parar o tempo por alguns segundos. E com isso, Blade dispara uma rajada de vento contra a ave, empurrando-a para longe, ganhando tempo para a eclosão do ovo. E o ovo finalmente eclode, revelando gêmeos. E Blade entende o porquê então do ovo estar tão pesado. E ele fica se perguntando por que os filhotes o estão encarando. Sophie diz que é porque eles o veem como um pai. E Flaming aparece brava, pois Blade agora tem mais filhos. Ao contar
para a Ditline, que está muito feliz por ser a irmã mais velha. E alguns dias depois, os gêmeos podem ser vistos aprendendo a voar com seus pais observando, e Blade se sente grato por ter feito novos amigos. E chegamos ao final do episódio 6 desse anime. Quiserem continuar acompanhando, se inscrevam no canal, ativem as notificações e já deixa aquele like para ajudar a gente. Valeu!